Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos em mais uma terça da facilitação. Eu sou a Thay Barroso e todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, vocês têm um encontro comigo aqui no LinkedIn para falar sobre facilitação, diferentes histórias de facilitação. Às vezes nós temos convidados e convidadas maravilhosas para também contar e trazer as diferentes perspectivas da facilitação de acordo com as nossas diferentes abordagens. Eu comecei as terças da facilitação há 8 semanas atrás, essa é a 8ª edição, e hoje, particularmente, hoje eu estou sozinha, não tem convidado, porque eu quero refazer a palestra que eu fiz semana passada, inclusive foi justamente na terça-feira passada, dia 9 de setembro, no Loop. O Loop foi uma conferência que durou 24 horas, sem pausas, para cobrir todos os fusos horários do planeta, sobre comunidades. Foi uma conferência produzida pela CMX e pela Bev, que é uma plataforma de encontros. Foi um convite muito legal que eu recebi e uma responsa também. Uma das poucas palestrantes da América do Sul, uma das poucas palestrantes do Brasil. Eu nem sei se tiveram outros palestrantes do Brasil, mas fomos lá um grupo robusto de 48 pessoas para facilitar e contar diferentes histórias e diferentes perspectivas relacionadas à comunidade. Quando me convidaram para participar do Loop, isso é uma coisa também, eu só aceito palestrar em eventos quando eu posso escolher o tema. É a nossa negociação, assim. Então, quando convidaram, a gente teve algumas ideias de maneira conjunta, mas eu queria falar um pouco de magia. E eu vou fazer a apresentação aqui, vocês vão entender um pouco por que eu queria falar de magia. No último ano, a gente na UEL desenhou uma série no último ano 25 e no último ano 24 também. Nós desenhamos uma série de eventos diferentes, uma série de experiências, de jornadas diferentes para diferentes clientes que envolveram o que eu ouvi como feedback, o que está lá anotadinho no nosso formulário, muita magia. Então, eu queria começar a falar de magia. Falar de magia também tem a ver, falar de magia e encantamento, na verdade, também tem a ver com o momento atual que a gente está na UEL, com o momento atual que eu estou na vida, e que tem a ver também com as terças da facilitação, que é educar as pessoas sobre a importância da facilitação, e que a facilitação é uma habilidade atemporal, é uma habilidade multissetorial, e é uma habilidade que todo mundo pode ter, deve ter e deveria desenvolver. Então, a palestra ela durou 30 minutos no total, na verdade foram aí entre os 15, na verdade acho que uns 18 minutos, né, deu falando, depois a gente teve algumas perguntas, então eu vou repassar com vocês essa palestra e vou contar um pouquinho mais de detalhes, porque eu apresento 3 cases também. Não consigo ver quem está me assistindo, para quem não sabe, aqui no LinkedIn, é uma plataforma um pouco shady, mas vocês podem comentar aí, que eu vejo os comentários, podem fazer perguntas ao longo do processo. Belezinha? Vou aqui compartilhar a minha tela e começar. O nome da palestra era do Método à Magia, a Alquimia da Colaboração Radical, e a gente vai se desenvolvendo por aí. Para começar, deixa eu abrir aqui para eu poder passar. Isso. Parece o último slide, né? Mas quem nunca viu uma palestra minha não sabe. Eu geralmente começo agradecendo. Gosto de agradecer em todos os idiomas. Agradeço o tempo, agradeço a participação, agradeço por estar assistindo agora ao vivo. Agradeço quem vai conseguir assistir depois. Agradeço quem veio, porque o mundo é de quem comparece. Então, eu sou uma pessoa que gosta de comparecer e eu adoro quem comparece também. 2 coisas importantes que eu acho que vocês deveriam saber sobre mim. E comecei a palestra também falando disso, né? Eu acho que a gente sempre perde muito tempo contando um pouco do nosso currículo, um pouco para validar, né, do que a gente está falando, mas eu tento sair um pouco dessa lógica. Então, eu gosto de começar assim. Acho que tem 2 coisas importantes que todo mundo deveria saber sobre mim, porque elas me ajudam a desenhar essa jornada em particular. A primeira é que, tal qual Ronaldinho Gaúcho, eu também já fui atleta da seleção brasileira. Não é caô, não é mentira. Eu já fui atleta de hóquei sobre grama, pessoal. Já fiquei em concentração 2 vezes pela seleção,
Já recebi Bolsa Atleta, posso dizer que eu fui atleta. Nunca fui convocada, mas eu posso dizer que fui atleta, não é mesmo? E também era camisa 10. Importante ressaltar. Hóquei sobre grama é um esporte feito na grama. Não tem patins, não tem cavalo. Esse é o esporte, esse é polo. E é, sim, feito com taco, não é disco, é bola. Um esporte bem interessante, teve o seu momento aqui pós-pan-americano. E eu tive esse momento também desse esporte aleatório. Segunda informação que eu acho chiquérrimo é que os meus clientes me pagam para eu colocar eles para trabalhar. Na verdade, minhas clientes, a maioria são mulheres, né? Eu tenho um perfil assim, 95% dos nossos contratos são feitos por mulheres em cargos de alta liderança. Sim, eu acho maravilhoso que a minha profissão como facilitadora envolve pessoas me pagarem e eu pedir para elas trabalharem. É isso. Esse é um grande resumo. Isso é uma coisa que vocês deveriam saber sobre mim de verdade, assim. Falei duas coisas, mas na verdade são três. Essa é uma frase que eu falo bastante, que é: se eu tivesse uma religião, ela seria a inteligência coletiva e o dogma seria o processo participativo. Eu acredito, e eu tenho uma crença assim realmente muito profunda de que a inteligência coletiva ela resolve tudo no mundo. Tem uma frase que eu gosto, aquela famosa frase assim, se a montanha não vai até Maomé, Maomé vai até a montanha, né? Pois eu já vi com esses olhinhos que a terra há de comer grupos inteiros, através da coletividade, levantando uma montanha e levando ela até Maomé. E é por isso também, é por conta desse invisível, desse encantatório, dessa magia que acontece com a inteligência coletiva, que eu achei importante trazer o tema de magia aqui para essa palestra. E quando eu falo processo participativo, existem várias literaturas sobre o que é processo participativo, sobre como os processos participativos podem ser feitos. Na verdade, a gente na UEL desenha formas de criar processos participativos de acordo com os grupos, né, que vão ser alcançados. Todo o nosso processo de criação e desenvolvimento de jornada já é participativo também. A gente faz briefing coletivo. E isso é extremamente relevante assim, para a gente. Então, quando eu falo de processo participativo, eu estou falando de envolvimento, eu estou falando de desenho, né? A gente tem ali o Radical by Design, a gente está falando de formas diferentes, adaptadas e participativas de construir, de ativar essa inteligência coletiva para que algo incrível floresça, como, por exemplo, levantar uma montanha e carregar. Um dos pilares principais aqui na UEL é o da colaboração radical. A gente tem 4 pilares de trabalho: colaboração radical, repertório. Todos os repertórios são sempre bem-vindos. Todo mundo já vem com a sua mochilinha. E eu gosto muito quando eu vejo cada pessoa tirando das suas mochilinhas as suas histórias, os seus contextos, a sua bagagem, né, o que elas estão trazendo para o processo. Sincretismo metodológico, a gente mistura um monte de metodologia e um monte de referência. Aqui você vai ver Nego Bispo com Simon Sinek, aqui você vai ver Peter Senge com Bell Hooks, com Maya Angelou, com Marielle Franco. Tem uma mistura enorme de metodologias que a gente trabalha. Teatro do Oprimido com Lego Serious Play, enfim. E, por último, e não menos importante, é um estudo nosso trabalhar com referências relacionadas ao Sul Global. Não vou entrar no mérito de cada uma desses pilares, mas eu acho importante falar de colaboração radical aqui, porque realmente é o que guia o nosso eixo principal de forma de trabalho, desde a proposta, desde da primeira reunião até a última entrega, até o relatório, até todo o nosso processo, ele é desenhado de uma maneira colaborativa. Ele é desenhado, executado e avaliado de uma maneira colaborativa. E aí, quando eu falo de colaboração radical, eu estou falando de radical extremo, de radical, né? Esticar essas ferramentas de colaboração para que os grupos de fato sejam colaborativos, né? Para que a gente tenha ali processos que gerem, ativem essa inteligência coletiva, mas que o grupo consiga estar ali coeso e que gere esse compromisso coletivo.
A gente tem uma série de formas de fazer isso. Uma delas é a exigência da participação das lideranças nessas reuniões. E a gente está falando de radical também, desde o sentido da origem da palavra radical, vem de raiz, né? Qual é a raiz da coisa? Qual é a raiz das relações? Qual é a raiz dos problemas? Qual é a raiz dos processos? Então, a gente está falando de um momento de colaboração profunda, de pensar a radicalidade como origem, mas também de pensar a radicalidade como fator impulsionador para essa coletividade. Isso é um pouco o que a gente traz. Eu trouxe 3 histórias de encontros mágicos e 3 caminhos para promovê-los. Eu gosto muito de fazer palestras, né, quando eu tenho pouco tempo para engajar, e a gente vai passando por cada um dos 3 pontos, ou 4 pontos, ou 5 pontos. Eu gosto muito de trabalhar assim. Então, eu trouxe 3 histórias. Algumas, talvez, as pessoas vejam aqui, né? São 3 histórias diferentes, em lugares diferentes, em tipos de organizações diferentes, e eu queria contar um pouquinho para vocês. A primeira delas é uma jornada aqui no SENAC, foi no SENAC lá para Faustolo, em São Paulo. Chegaram até a gente. Eu acho que é importante contextualizar o SENAC, né? Porque o SENAC é uma organização com mais de 70 anos de história, é uma organização que eu tenho profundo respeito. Tem uma coisa que vocês precisam fazer saber sobre mim, assim, eu tenho clientes tão bons que eu costumo me apaixonar pelas suas histórias e pelos seus entendimentos. O SENAC tem 70 anos de história, é uma organização, né, com uma estrutura bastante robusta, com unidades separadas com um certo nível de autonomia, e é uma unidade, é uma unidade não, né? É uma organização que tem literatura para tudo. Eu gosto de falar que acho que se você quiser peidar dentro de um SENAC, você vai encontrar um manual que diz o que você faz. Dentro de uma organização tão antiga, com tanta história, com um movimento interno, intraorganizacional, né? Às vezes uma pessoa vai de uma unidade para outra, né? Existe essa mobilização de colaboradores, chegaram até a gente com uma demanda da compreensão de processos. Processos. A gente trabalhou com a unidade lá para Faustolo, que é uma escola de moda. Acabou o videozinho, mas eu vou seguir aqui falando. Que é uma escola de moda, uma escola com uma galera bem bacana. Acho importante ressaltar isso, né? Professores muito criativos, né? Um corpo administrativo e técnico muito interessado nesse processo, o engajamento de todo mundo. A gente tinha ali 100 participantes e aí a gente pensou num processo que foi bem legal, assim, né? O nome foi Jornada de Colaboração Radical, em que a gente dividiu esse grupo em 2 e aí a turma A e turma B, né? Então a turma A iniciou o processo, a turma B continuou esse processo em outro encontro, em outro momento. A turma B faz uma passagem de bastão de novo para a turma A e a turma A termina tomando a decisão para a turma B executar. Então, a gente teve 4 encontros, todos os encontros foram diferentes uns dos outros, e eles tiveram a responsabilidade, 2 grandes responsabilidades. A primeira é de acatar as decisões que foram tomadas pelos colegas, né, nos encontros anteriores, mas também entender como é que eles tinham que passar essa informação. Às vezes eles não estavam muito de acordo, né, com o que os colegas escolheram, mas eles tinham que continuar. E a vida profissional é assim, né, gente? A gente nem sempre está de acordo com o que vem de outra equipe, mas a gente precisa compreender esse processo. Uma das coisas mais interessantes que aconteceu, né, nessa jornada aí que a gente teve foi a gente chegar no final e as pessoas falaram assim, gente, eu não acredito que eu trabalho com fulano há tanto tempo e eu não sabia que para a gente comprar uma caneta a gente precisava de 3 orçamentos. Rolou um processo muito gostosinho assim de aproximação entre as diferentes áreas, né? Uma possibilidade das áreas trazerem as suas dores e das pessoas que demandam essas áreas conseguirem responder ali ao vivo e a cores. Eu não vou entrar em detalhes sobre a jornada, até porque foi um processo desenhado para o SENAC, especificamente para o SENAC. Como eu sempre digo, todas as nossas jornadas são desenhadas de maneira personalizada, então não preciso entrar muito em detalhe, mas a lógica foi essa, a gente foi construindo e moldando, passando o bastão de uma turma para outra e cuidando desse processo, né? Eu gosto muito dessa foto, assim, porque a gente, no último dia, né, no último dia que era a turma B executando tudo que foi decidido e desenvolvido ao longo do processo,
a gente tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na sala. E aí, um espacinho especial que a gente criou foram esses 2 banquinhos da praça ali, para as pessoas descarregarem um pouco a cabeça e conseguirem pensar melhor, assim, né? Tipo, falar de qualquer outra coisa que não fosse a execução do que estava acontecendo nas mesas. Qual é o primeiro ponto aqui, né? É muito importante a gente conseguir transitar entre o complexo, tornar alguma coisa extremamente complexo em simples e depois voltar a essa complexidade de novo. Porque, gente, nada na vida é simples. A gente sabe. Nada na vida é simples. Não acreditem quando você contrata uma consultoria e fala, não, isso é simples. Não é simples. Qualquer coisa que envolva pessoas, qualquer coisa que envolva relações de poder, relações de profissionais, não é simples, não vai ser simples. O que você consegue fazer com um bom desenho de jornada é tornar essa complexidade mais palpável, mais acessível. E aí você consegue voltar para esse lugar de complexidade com as ferramentas apropriadas de uma maneira mais tranquila. Então, não precisa fritar, embora a gente saiba que, né, eu também tenho esse perfil, eu sou facilitadora do caos e eu também sou uma frita. Então, às vezes, né, principalmente quando a gente está fazendo planejamento estratégico, por exemplo, a gente precisa fritar um pouquinho a cabeça, porque são processos que exigem mais condensamento, nem sei se essa palavra existe, mas mais, talvez, um nível mais denso de pensamento e de construção coletiva. Mas a gente sempre pode brincar um pouco, né? Circular um pouco nesse lugar do tornar o complexo simples e depois voltar para essa complexidade, depois voltar para a simpleza. A gente consegue circular bem com isso. Segundo projeto, também gosto muito desse, né? Eu já falei muito que eu já facilitei muitas coisas na minha vida, e foram muitas mesmas, muitas coisas diferentes. E no final do ano passado, a gente entrou num processo para facilitar na verdade, um grupo, né, um novo grupo que se chama Grupo de Artistas Espirituais Penas Coloridas, que é um grupo, é uma igreja xamânica. Esse grupo entrou em contato comigo porque eles precisavam se entender, né? Se entender, se organizar. É um grupo que já está atuando há bastante tempo, mas eles precisavam se organizar. E aí, por conta disso, ouviram e sentiram que eu era uma pessoa ideal para ajudar. Tenho muito afeto e muito carinho por algumas pessoas que fazem parte desse grupo, pela liderança desse grupo, que eu conheço já há muitos anos, porque esse grupo ele perpassa o meu caminho espiritual também. E a gente fez um processo, né? Eles são artistas espirituais, que é um termo que eu acho maravilhoso, que é deles, inventado por eles. E durante esse processo eu pensei, cara, como é que eu vou levar esse monte de artista a desenhar alguma coisa mais pé no chão, né? Como é que eu vou trazer essa densidade, assim, um pouquinho mais de densidade nessas relações? A gente precisava desenhar ali um processo relacionado à governança, né? Como é que a gente ia se organizar. E aí eu desenhei um projeto de ensaios. Então, foram 3 ensaios online, um ensaio presencial, que tomou todo dia. Ao longo desses 3 ensaios online, a gente, através da inteligência coletiva, criou uma série de insumos. E no terceiro ensaio online, o grupo decidiu que queria trabalhar o manifesto deles. Era isso que eles iam fazer no ensaio presencial. Uma coisa muito importante, sempre são ensaios, porque um bom artista está sempre ensaiando. E aí, desse processo, eles desenvolveram, né? Acho que, pronto, o videozinho. Eles desenvolveram o manifesto deles. Esse manifesto ficou muito legal, ficou muito bonito. A gente teve uma oportunidade agora recente de no encontro reler ele, relembrar. Mas a gente construiu esse manifesto através daqueles insumos, através de um monte de palavras, através de corpo, através de som, através de voz, através de exercícios e através de um monte de coisas invisíveis nesse processo, né? De relações e conexões e reconexões visíveis e invisíveis. Por isso que eu falo que também tem um pouco de magia, assim, né? Como é que a gente pega, de novo, traz esse complexo e traz para o complexo, mas também um ponto importante aqui é a linguagem. E aí, quando eu falo de linguagem, eu não estou falando de idioma, tá? Não é sobre português, inglês, espanhol,
não é sobre falar gíria, não falar. Eu estou falando da linguagem do grupo, né? Como é que a gente traz essa magia? A gente só consegue trazer essa magia quando a gente entende qual é a linguagem do grupo. Se eu estou falando com um grupo de artistas, a gente vai ter que trabalhar a arte. Eu não consigo separar ali um processo, a forma como esse grupo executa o trabalho dele não está desassociado da forma como a gente vai se organizar como grupo, entende? Isso é muito importante. Então, adaptar a linguagem, adaptar o formato e trazer a visceralidade para esse processo, visceralidade que é muito importante, né? É uma forma importante de aprendizado, né? E de quando a gente fala sobre algo visceral que a gente está sentindo nas nossas veias, é geralmente a nossa recordação dessa visceralidade. Isso é extremamente importante. Último case, meu case favorito. Eu tenho que fazer uma live só para falar do Concom. Concom, que vem de comunicação communautaire, mas também Concom, que em Wolof significa riqueza. É um jogo desenvolvido para a Rahatai, São Luís de Gandiol, uma ONG lá no norte do Senegal, numa região rural, na aldeia de Gandiol. E o Concom, em 2021, eu fui convidada pela Rahatai para desenvolver a metodologia do Laboratório de Comunicação Comunitária do Rahatai, né, da organização, e eu tinha ali um grandíssimo desafio, né? Eu tinha 60 pessoas, 60 participantes desse laboratório, de 14 anos a 62 anos de idade. A gente tem ali pessoas que não falavam francês, algumas pessoas que não sabiam ler nem escrever, até pessoas que estavam terminando seu doutorado. E aí, e eu não falava francês. Isso é maravilhoso, assim. Então, muito menos o Wolof, que era a língua local. Dentro do desenvolver essas ferramentas de comunicação, né? Porque eu não preciso, de novo, eu não preciso do idioma para entender a linguagem. A gente decidiu, né, o que funcionaria para todo mundo, assim. Então a gente decidiu fazer um jogo, Concom é um jogo com 7 etapas, na verdade 6 etapas mais uma. Ele tem algumas ferramentas, vocês estão vendo ali no desenho que parece com Canvas, né? Tem algumas cartas, a gente incluiu as ODSs, enfim, foram algumas ferramentas que foram desenvolvidas por mim. A gente fez uma parceria com o Think Place, que é uma agência internacional de design. E aí a gente fez 3 turmas, 2020, 2021, 22 e 23. Engajamos uma comunidade enorme de pessoas, né? E o objetivo do jogo é criar campanhas de comunicação comunitária de maneira colaborativa. Então, eles tinham, né, ao longo dessas etapas desse jogo, eles tinham a possibilidade de entender, de propor soluções, né, de propor temas, desenvolver esses temas, analisar com a comunidade se os temas eram esses mesmos, escrever um orçamento, pensar num projeto. Cada grupo tinha um valor específico para executar essas campanhas, mas o valor não estava liberado direto, existiam regras para esse dinheiro. E aí, quando a gente foi chegando no finalzinho, assim, que alguns grupos, né, o valor era igual para todos os grupos, mas alguns grupos tinha sobrado dinheiro. E aí a gente entrou, e aí a gente entra com esse lugar da radicalidade, né, dessa colaboração radical, que é sempre tensionar, né, levar um pouquinho além, assim, nos nossos processos, que foi, cara, e se a gente permitisse que um grupo apresentasse para um outro grupo e esse grupo que sobrou dinheiro investisse nas ideias do outro grupo? Então a gente entrou ali com não sobrou dinheiro, né? Porque os grupos tiveram a possibilidade de investir nas ideias que eles mais apoiavam, que eles achavam interessante, inclusive que eles achavam complementares aos temas deles. Qualquer dia eu faço uma live só sobre Concom. Na verdade, eu tenho que ficar aqui horas falando. É a personificação do tornar alguma coisa extremamente complexa, simples, e depois complexa de novo. E aí, aqui, a gente está falando também de recursos, né? Quais são esses recursos locais? Aí saiu aqui, se nutra do louca, mas é se nutra do local. Tá louca também, mas se nutra do local, assim, eat local, né? Vamos se alimentar com o que está ali. E aí, quando a gente fala da história do Concom, por exemplo, o Concom ele tem um princípio que é gandiolesco, que é um princípio local de Gandiol, que é ter Gandiol de raiz, assim, né? Tem vários elementos no jogo, não
vou compartilhar ele agora, mas tem vários elementos do jogo que eles são extremamente locais. Ao mesmo tempo, o jogo foi pensado para ser desenvolvido em vários lugares do mundo. Então, por isso, ele também é uma ferramenta de disseminação da cultura gandiolesca para o mundo. Então, a gente tem a associação do recurso local e a gente tem o aumento do reconhecimento e da reputação desse recurso a nível internacional. Bem legal. É porque eu fiz não, mas é bem legal. E aí, pessoal, o que a gente tem aqui, né? Eu acho muito importante trazer esse wrap, assim, o que a gente tá... O que aconteceu aqui nessas 3 histórias, né? O que a gente tem? E eu só tenho uma palavra para dizer. A gente tem audácia. Audácia. E a gente só consegue criar esse espaço de magia, além de, né, da necessidade de se ter um repertório amplo, né, da necessidade da gente ter um histórico mesmo, uma compreensão, uma sensibilidade com o grupo que você está atendendo, como facilitadora ou como consultora, é preciso um pouquinho de audácia. Audácia. Tal qual o Ronaldinho Gaúcho, inclusive. Mas a gente só faz bonito, a gente só joga bonito se a gente for audacioso. E aí a audácia, ela está um pouco dos dois lados, tá? Ela está em quem está executando e quem está contratando. Quem está contratando tem que desafiar essa consultoria a ser audaciosa, a sair um pouco, né? Eu sempre digo que se tudo tivesse muito bem nas organizações, ninguém me contratava para nada. Se as relações fossem sempre maravilhosas, né? Se ninguém precisasse de um pouquinho da minha audácia, eu não teria emprego. Mas a gente, né? A gente vai se adaptando e a gente vai seguindo e entendendo isso. Mas essa audácia no desenho da jornada, né, na forma, no repertório, na abordagem dessa jornada, ela é muito necessária para a gente criar esse momento de magia, essa alquimia, né? Essa mistura de sentidos, essa visceralidade. É preciso audácia. Audácia e sustentação e consistência na proposta de coisas novas. Awele é uma palavra em Igbo, que é um idioma nigeriano. Awele significa boa jornada. Então, eu ouvi esses dias de uma cliente, né, que a gente tenha muito Awele. Eu nunca tinha usado a palavra, o nome da empresa desse jeito, mas que a gente tenha muito Awele, assim, ao longo da vida, né? Vou parar aqui de... E assim, vou chegando aqui ao momento final dessa live de hoje. Acho importante trazer, né, esse lugar de audácia, de fazer de uma maneira diferente, de fazer as coisas de uma maneira. Assim, a gente só consegue mudar o mundo, pessoal, e aí eu falo de mudar o mundo, mas vamos pensar assim: a gente só consegue mudar as nossas relações, a gente só consegue mudar a forma como a gente trabalha, a gente só consegue mudar as coisas com um pinguinho de audácia. Então, a audácia é a fórmula mágica da magia e da colaboração radical. Então, hoje chegamos ao fim da nossa live. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, aqui no LinkedIn. Um abraço e tchau, tchau.